O tema dessa mensagem é: Deus não muda, mas Ele está em movimento, mas Ele se move. Deus, Ele não muda, mas Ele se move. Lá em Hebreus, no capítulo 6, abre lá comigo, por favor. Mete um pouco para mim aqui, Jus. Hebreus capítulo 6, versículo 16, está dizendo assim: os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma que foi dito pondo fim à discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável, ou seja, o que Deus é, a natureza de Deus, de não mudar, do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus não minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, uma coisa que nós sabemos, e que foi ensinado a nós, e que a Bíblia nos ensina a respeito disso, é que Deus não muda. Então, se Ele disse algo para você, você pode ter a certeza que Ele não mudou. Deus, Ele não tem um plano B para aquilo que Ele disse para você. Ele não vai refazer uma história para a sua vida. Ele não vai reescrever uma história para a sua vida. Se Ele falou, é aquilo que vai acontecer. Nós desviamos o percurso, o caminho, a direção, mas quando nós voltamos ao plano original de Deus, que já estava estabelecido para a sua vida. Então Deus, Ele não muda. O que Deus prometeu é aquilo e Ele não vai mudar. Agora você abre sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22. Êxodo 15, 22. Eu vou ler nessa tradução aqui que está mais nova versão transformadora. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber, por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Diz assim comigo: pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia! Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos que o Senhor esteja ministrando em nós e sobre nós a Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, fala conosco, pois nós queremos ouvir a Tua voz. De alguma forma, fala conosco nessa noite, pois nós queremos sair daqui impactados pelo Senhor, Pai. É por isso que nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. É por isso que nós viemos aqui para entronizar ao Senhor. É por isso que estamos aqui. O nosso propósito, o único e maior propósito, é de estar no centro da Sua vontade. Se alguém aqui não chegou com esse propósito, eu clamo para que os Teus anjos venham, Deus, tomar cada mente, cada coração e fazer com que o propósito se volte ao Senhor, com que o coração se volte ao Senhor e nós sejamos completamente alcançados, Deus, pelo Senhor nessa noite. Nós aqui levantamos um altar de adoração e clamamos: vem e toma o Teu lugar. Vem e toma o Teu lugar. Este culto é para o Senhor e nós Te entronizamos o tempo todo, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Amém? Aleluia, nós vamos fazer festa hoje, amém? Aleluia, nós somos uma igreja que vibra, amém? Uma igreja que se move, uma igreja que se movimenta, uma igreja que celebra e uma igreja que faz barulho, amém? Aleluia! Como todos me conhecem, pelo menos eu acho que a maioria que me conhece sabe que eu não gosto de usar apenas o texto que eu li, eu gosto de colocar todo o contexto da história, né? Então eu não posso mudar a minha raiz, eu vou colocar todo o contexto da história, tá ok? Amém? Aqui o que acontece? O povo de Israel, depois que Moisés fez todo o trabalho com o faraó, para poder tirar o povo de Israel do Egito, e levar o povo de Israel até a terra prometida, porque o povo durante anos já estava clamando ao Senhor. Olha que interessante, às vezes nós fazemos clamor ao Senhor, nós oramos a Deus pedindo algo, e quando nós estamos caminhando para o algo que nós clamamos, que nós oramos, só que esse caminhar para esse algo, existe um processo. Esse processo é tenebroso, esse processo é dolorido, esse processo é cansativo. Nesse processo a gente começa muitas vezes a murmurar, a reclamar. Isso é interessante ou não? Não sei se é interessante ou não, mas é interessante. O povo de Israel estava pedindo para Deus, porque eles estavam numa condição de escravos no Egito. A função deles era construir tijolos, fabricar tijolos. Essa era a função deles, como escravos. A comida deles era pepino, alho e cebola. Essa era a comida deles. E bebiam água. Então eles estavam ali sendo tratados como escravos. Chegou o momento que o povo começou a se levantar, falou: nós precisamos de um socorro dos céus. E quando Deus enviou o socorro para Israel, para o povo de Israel, levou Moisés, o povo não acreditou, precisou de várias atitudes de Deus através ali da vida de Moisés, para que pudesse o povo entender que ele era o Salvador, que ele era o resgatador que tiraria o povo de Israel do Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles passaram pela primeira... O negócio é tão louco, por quê? Porque o povo, eles desde o começo, eles reclamavam do que Moisés tinha feito com eles, talvez até do que Deus tinha feito com eles. Deus, ele tinha estabelecido um percurso para o povo de Israel, mas por conta do coração do povo, ele colocou outro percurso para que pudesse tratar o povo. Desde o começo, se você for acompanhar lá no capítulo 14 de Êxodo, você vai ver que desde o começo o povo de Israel estava reclamando. Mas você tirou a gente de lá para quê? Para andar no deserto e para morrer no deserto? E aí quando o povo de Israel tinha saído, Deus causou uma confusão na cabeça de Faraó. E depois que ele caiu em si, ele percebeu: poxa, nós não vamos perder os nossos escravos. Ainda falou assim: nós não vamos perder os nossos escravos. Esses são os nossos escravos. E aí o Faraó começou a perseguir. Então a Bíblia fala no capítulo 14 que ele levou os seus melhores oficiais, 600 carros de guerra, que eram os mais tops que ele tinha. Na época, o Egito era o império da época, era o povo mais rico da terra no momento, por conta de José lá atrás. Eu não vou voltar à história, mas por conta de José lá atrás. Então ele se tornou um império muito grande, muito forte. Os povos vizinhos tinham medo do Egito. Então ele separou os melhores guerreiros, o exército todo. A Bíblia fala que foi todo o exército do Egito, com todos os carros de guerra, foram ao encontro de Israel. E aí o texto fala, a Bíblia fala que eles chegaram diante do Mar Vermelho. E eles chegaram diante do mar, e a Bíblia fala que eles acamparam. Deus falou para eles montarem um acampamento, e tudo na direção de Deus, tudo na provisão de Deus. Deus permitiu que Faraó chegasse ao encontro dos israelitas. Deus permitiu essa situação. E aí existe algo interessante: como é que eu posso entender o movimento no qual eu estou dentro desse movimento? Como eu posso entender o movimento de Deus sendo inserido nesse movimento? Às vezes nós queremos entender uma coisa pelo qual nós estamos dentro dele, nós estamos envolvidos nele. O que está acontecendo nessa casa, nesses dias, nesse tempo, nós estamos envolvidos no movimento dessa casa. E às vezes nós não conseguimos entender, mas nós estamos dentro desse movimento. Como eu disse, nós vivemos para um Deus, por um Deus que se movimenta o tempo todo. Ele está em movimento o tempo todo, então nós estamos inseridos dentro desse movimento.
A Bíblia fala que quando o exército de Faraó começou a perseguição, eles estavam furiosos na perseguição pelo povo de Israel. O povo de Israel estava acampado na beira do Mar Vermelho, quando eles olharam para trás e viram o exército de Faraó chegando, e começaram mais uma vez a reclamar e a murmurar com Moisés. Nossa, o povo era chato, e a gente coloca a culpa no povo e começa a falar desse povo chato, da questão desse povo chato, e nós somos da mesma forma. A gente é chato demais, porque eu não sei se você passou por isso essa semana, essas 2 semanas, choveu uma semana toda, foi a graça de Deus, porque há anos atrás aí a gente viu a situação das represas, não é represas que fala, dos lugares onde o armazenamento de água, que distribuição de água e tudo mais, estavam vazias. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde está tendo chuva todo dia Deus está derramando chuva sobre a terra, e está novamente enchendo aqueles lugares que estavam vazios. Tem uma vez que a gente foi para a praia, na praia de litoral norte, e a gente passou naquele Serra da Cantareira, na Cantareira lá, e dava para ver as árvores para fora, de tão baixo que estava o nível da água. Estava desesperador, tamanha seca que estava acontecendo. E esse ano, não sei se vocês perceberam também, no meio do ano teve dias de frio, mas não foram aquele frio, nossa, fez frio, foi mais dias de calor do que de frio. E agora no tempo de verão a gente está passando mais dias, não de frio, mas frescos, por causa da chuva, do que no meio do ano. É um negócio de doido. Só que muita gente está acostumada a reclamar. Nossa, mas não dá para secar roupa desse jeito. Nossa, mas a casa suja. Nossa, mas não dá para sair, não dá para jogar bola, não dá para fazer nada, não dá para, está chovendo, e está isso, está aquilo. Nossa, não para de chover, que não sei o que. A gente só reclama. Nossa, era tão gracioso, porque em alguns momentos, anos atrás, no salão, quando chovia a tarde inteira, parava. Não chegava ninguém no salão. E nesses dias chovendo, estava vindo mais gente na hora da chuva do que quando estava chovendo. O negócio foi demais. Deus ele faz, Deus se move, só que nós estamos dentro desse movimento, e às vezes nós não entendemos esse movimento. Só que o fato é que você está dentro desse movimento. Diga assim comigo: eu estou dentro desse movimento. Mesmo não sabendo que movimento que é, você está dentro desse movimento. Você só precisa acompanhar. Vai junto, se move. Está correndo? Sabe aquele negócio que você está vendo todo mundo correndo, você fica parado? O que está acontecendo? Corre junto, vai junto. Não espera para ver o que está acontecendo, não. Corre junto. Pega a onda, vai embora. Vai junto, se move. E Deus, nesse momento aqui, o povo de Israel, eles estavam vendo a situação quando Deus ele faz um movimento. No capítulo 14 você vai acompanhar isso. Ele faz um movimento para com Israel. O anjo que estava indo à frente do exército de Israel, ele faz um movimento e vai para as costas de Israel, para trás de Israel. E a nuvem também que estava acompanhando o povo de Israel, ela sai da frente do povo de Israel. Estava acompanhando, não, estava dando direção para o povo de Israel. Ela sai da frente de Israel e vai para trás de Israel. Olha o movimento que Deus faz. A gente não consegue entender, não consegue imaginar, não consegue mensurar, mas Deus faz esse movimento de sair da frente e vir para trás. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz? Diz assim comigo: por que Deus faz isso? Vamos formalizar. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso? Quando ele faz esse movimento de sair da frente e vir para trás, a Bíblia fala, eu não vou ler o texto, mas a Bíblia fala que para uns, um lado da nuvem é trevas, escuridão, e para outros, o outro lado da nuvem é luz. Ou seja, quando Deus faz esse movimento de sair da frente e vir para trás, ele causa na cabeça dos egípcios tormento, desespero. Por quê? Os egípcios estavam enxergando trevas, escuridão, desespero, tormento. Os egípcios estavam enxergando aquilo, eles não conseguiam enxergar o povo de Israel. E já para o povo de Israel, esse movimento de sair da frente e vir para trás trouxe luz, trouxe clareza. Deus quer liberar clareza, trazer uma nova visão, fazer com que seus olhos se abram nesses dias, para que você possa ver o que Ele quer fazer sobre a sua vida.
claridade, Ele trouxe luz para você poder enxergar. Até então o povo de Israel estava sendo guiado pela nuvem, mas quando a nuvem sai da frente e vai para trás, o povo começa a entender: poxa, agora nós estamos na frente do mar, e a nuvem está empurrando a gente. Ele deixa de falar, vem comigo, e passa a dizer, agora vão. Olha que interessante. Ele deixa de falar, vem comigo, e passa a dizer, agora vão. E o povo começa a ter uma clareza, o povo de Israel começa a ter luz sobre a direção que eles precisavam tomar. E a Bíblia fala, por que o povo está reclamando? Por que o povo está murmurando? Diga ao povo que marche, vai, fala para eles caminharem. Só que aí nessa de desespero, de reclamar, eles conseguem ver apenas o mar. Eles só conseguem ver o mar. E o negócio é tão de louco que, se você, essa passagem todos nós a conhecemos. Deus ele fala para Moisés, pega a sua vara e estende a vara. Quando Moisés pega a vara e estende a vara, o que acontece? O mar abre. Ele tocou a vara, alguns falam que ele toca a vara no mar assim, e o mar abre. Isso acontece mesmo? Se você for conferir o texto, o mar abre, mas não é com o toque da vara, ou com o fato dele estender a vara. A Bíblia fala que veio um vento do Oriente ao encontro deles, e esse vento faz com que abra uma coluna de água para a direita e uma coluna de água para a esquerda. Eu vou explicar com mais clareza, porque da mesma forma que a nuvem foi para trás do povo de Israel, trouxe clareza para eles, nós precisamos entender isso. Quando Moisés estende a vara para o mar não se abre pelo fato dele estender a vara e abriu. Não foi isso que aconteceu. O texto fala que veio um vento de lá para cá. Vocês estão entendendo? Veio um vento de lá para cá. Só que imagina que vento que era esse, a ponto de abrir o mar. Era qualquer vento. O vento veio de lá para cá. Às vezes nós não conseguimos entender, mas as coisas estão acontecendo de lá para cá. Deus está mandando o vento sobre a sua vida de lá para cá. Deus está mandando o milagre, enviando aquilo que você quer, que você tanto deseja, de lá para cá. Você estende a mão aqui, Deus manda de lá para cá, e o mar vai abrir. Você pode ter certeza disso. Vai acontecer. O vento veio de lá para cá. A Bíblia fala que veio do Oriente o vento. E o mar começa a se abrir e faz uma coluna uma parede de água dos dois lados, para a direita e para a esquerda. E a Bíblia fala que o povo atravessou em terra seca. É um negócio tão de louco. Isso daí eu não fui mais a fundo nisso, mas esse negócio é tão de louco, porque quando o vento vem do Oriente, a Bíblia, para abrir o mar dessa forma, o vento tem que ser muito forte, não é? Quando você pega e coloca um ventilador numa bacia, você tem que pegar um ventilador para ele poder, abrir uma vala assim na água. Precisa ser um vento muito forte, não é? Imagina a força desse vento que veio para poder abrir o mar. E tinha que ser um vento tão forte a ponto de abrir o mar, e tão quente a ponto de secar o chão, ou não é? Porque a Bíblia fala que o povo atravessou em terra. Então não era só o vento que secaria a terra, também teria que ser um vento quente. Só que como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? E o povo de Israel passando no meio desse vento, como que isso daí poderia acontecer? Eu não fui mais a fundo nisso. No próximo capítulo nós vamos estudar sobre isso. Então você venha no próximo capítulo, nesse mesmo canal, nesta mesma hora. Às vezes tem segredos que Deus ele guarda para ele. Tem segredos que Deus ele guarda para ele, porque o vento era muito forte, a ponto de que as pessoas não voassem, e também muito quente, a ponto que eles não se queimassem. Deus ele faz coisas ao nosso favor com o vento vindo de lá para cá. A gente não consegue ver na maioria das vezes o vento vindo do outro lado do mar. Está vindo, está lá. Eu posso crer que está lá, ele vai chegar até mim, e eu vou atravessar em terra seca. Está difícil de ver hoje, queridos, está. A situação está preta hoje, pode ser que esteja. Mas lá na frente, eu tenho certeza que Deus já começou a enviar o vento do Oriente, porque Ele me mandou, estende a vara. E aí não foi estender a vara e o negócio daqui para lá se abriu, não, o negócio veio de lá para cá. De lá para cá.
nós precisamos entender que apenas nós temos que obedecer. Nós não estamos vendo o que está acontecendo do outro lado, mas eu sei que tem alguma coisa daquele lado. Eu não sei o que tem do outro lado do mar, mas eu sei que alguma coisa Deus me prometeu e está daquele outro lado. Só que tem um porém nisso tudo. Daquele outro lado existe outro povo que já estava preparado, ouvindo a história de um grande povo que estava perto de chegar. Os amalequitas estavam praticamente preparados para poder se encontrar com Israel, vir de encontro com eles. E eles preparam uma reunião para poder abordar o exército de Israel. Só que a informação sobre o que Deus está fazendo conosco chega antes de nós no ouvido das pessoas. A informação do que Deus está fazendo na sua vida vai chegar antes de você saber. Olha, Deus está fazendo algo na sua vida, você não está vendo, você não sabe o que está acontecendo, mas as pessoas já sabem o que está acontecendo na sua vida. As pessoas já conseguem testemunhar por sua causa aquilo que Deus está fazendo. Você não consegue ver, mas o fulano de tal está vendo a sua vida e já está testificando o que está acontecendo na sua vida. Às vezes as pessoas vão querer vir de encontro a você ou contra você, para guerrear contra você, mas o fato é que Deus ele prepara para nós. Mesmo que já esteja preparado, Ele quer preparar o nosso coração, as nossas vidas, para o que já está preparado. Olha só, Ele está nos preparando, Deus está te preparando para o que já está preparado. Deus está, diz assim comigo, Deus está me preparando para o que já está preparado. Olha só, quando o povo de Israel, ele sai, a nuvem e o anjo, ele sai da frente e se posiciona, faz esse movimento para trás do povo de Israel. O povo de Israel assim começa a marchar, a andar no meio daquela parede de água em terra seca, no meio do Mar Vermelho. E eles começam, estamos protegidos, porque a nuvem para eles está trazendo luz, e para o Egito está sendo trevas. Então os egípcios eles tinham medo de atacar o povo de Israel. Eles estavam com medo por conta das trevas que eles estavam vendo. Eles não conseguiam ver o povo, eles só conseguiam ver trevas. Acompanhe o texto, está escrito lá, você vai ver isso daí. Eles começam, e no meio do mar, no meio da caminhada dele, do povo de Israel, Deus faz outro movimento, o mesmo movimento, mas só que ele sai de trás e vai para frente. Então aquele movimento de dizer vem, naquela hora para falar vão, ele faz novamente, sai de trás, vai para frente e diz vem. Só que quando Deus ele faz isso lá atrás, vai com a nuvem para trás de Israel, ele vai para trás de Israel. O povo de Israel sabe aquela sensação de segurança? Você já foi criança, tem seu pai, sua mãe, se você já teve esse negócio de segurança. O Vitor é assim, quando a gente vai para o shopping, ele se solta. Quando ele vai para o centro de Campinas, ele agarra na minha mão, que ele não solta de jeito nenhum. No centro de Campinas, porque já teve aquele negócio que aconteceu com ele no centro de Campinas, então ele fica apreensivo, ele fica grudado em mim ali, segurando a minha mão por toda a frente, porque ele sente a sensação de meu pai está aqui. Então aconteça o que acontecer, ele não sabe que às vezes eu estou com mais medo do que ele, mas eu estou lá com ele. É ou não é, Vitor? Estamos juntos, estou lá com ele. Ele sente essa segurança. A gente é assim com o nosso pai, poxa, eu era assim com meu pai. Quando acontecia algumas coisas, o meu pai está aqui, a gente ficava. A Camila sente isso quando a gente vai para os lugares, quando a gente vai para São Paulo lá, que agora ela está com a loja, e eu sou o acompanhante de luxo dela, GPS. Eu vou para dirigir e para carregar. Eu sou uma beleza, eu sou um maridão. Eu vou para ser o guia. E aí a mãe dela, ela vai andando assim, naquele Brás, no centro de São Paulo lá, e ela vai andando sempre. Assim, vai andando. Vamos para tal lugar. O negócio fica para lá, começa a ir para cá. E vai. Daniel, vem para cá, vai para lá. Aí ela volta para cá. Só que ela quer ir na frente. Só que ela não sabe para onde ela está indo. E ela quer ir na frente. E aí eu vou sempre guiando eles. A Camila já tem por alguns lugares. E nessa ida para São Paulo, nossa, é fácil, sou fácil de ir para a Camila. No começo, 2, 3 vezes precisei do GPS, mas depois eu demorei para fácil para ir lá.
sabendo onde ir já. A Camila sente essa confiança de ir nos lugares, ela dorme, ela não sabe nem onde está indo, mas sabe que vai chegar. Essa é a confiança que nós temos em Deus. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde está indo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Mas Deus ele falou para a gente, quando ele faz esse movimento de sair da frente e ir para as costas, ele fala: não olha para trás. Não olha para trás, porque se você olhar para trás, você vai, no caso da nuvem, você vai ver a luz apenas. Mas em outras situações, você ia se desesperar, ia ficar com medo. Quando ele faz novamente esse movimento de sair das costas e vir para frente, no meio do mar, aí o povo faz o quê? O que o povo faz? Primeira coisa que o povo faz, quando você vê a história nos filmes, né? Quando você está nas alturas, no lugar muito alto, e aí o guia, o instrutor, ele fala para você: não olha para baixo. O que você faz? Não olha para baixo, senão você vai ficar com medo. Primeira coisa que faz é olhar para baixo. Deus ele faz esse movimento, vai para frente. Primeira coisa que o povo de Israel faz é o quê? Olhar para trás. Quando o povo de Israel faz esse movimento, eles começam a se desesperar, porque até então eles estavam tranquilos, estavam seguros, estavam acomodados. Quando Deus sai do vão e vai para o vem, vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo, né? Vão e vem, vocês estão me entendendo, né? Quando ele faz esse movimento, o povo começa a olhar para o passado, olhar para as circunstâncias, olhar para o desespero, olhar para os problemas, olhar para tudo. Está complicado demais, está difícil de chegar lá, a perseguição está sendo muito grande, está vendo um exército muito grande contra nós. Porque até então Deus tinha trazido luz, e agora eu estou conseguindo ver o que está acontecendo no mundo aí fora. Lá em Manaus, um desespero total. Em São Paulo, uma crise política já querendo espalhar pelo Brasil. Se a gente olha para trás, a gente vai ver o exército de Faraó vindo, os egípcios chegando com aqueles carros poderosos, chegando para poder guerrear contra nós. Só que olha que interessante, eu vou chegar nisso daí que depois. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem como escravos. A única coisa que eles levam era ouro e prata, e as coisas preciosas que os egípcios deram para eles. Não tinham mais nada. Foi o que os egípcios deram para ele. Eles não estavam preparados para guerra alguma. Então imagina o medo do povo de Israel, mesmo sendo numeroso, mesmo sendo grande. Imagina o medo do povo de Israel, vindo um exército poderoso como o Egito contra eles, e eles estavam totalmente despreparados para a guerra. E aí nós vamos chegar nesse ponto. Quando Deus faz esse movimento, o povo começa a olhar para os problemas. Nós olhamos para os problemas. Quando nós olhamos para trás, nós vemos o exército de perseguição muito forte contra as nossas vidas. As circunstâncias vindo querer te preocupar, vindo querer abafar a sua vida. Os problemas, as notícias ruins vindo querendo vir atacar você. Você está empolgado, você chega empolgado do trabalho num dia cansativo, às vezes também não cansativo, mas num dia empolgante. Você está feliz, você está vibrante, e aí chega a primeira notícia quando você chega em casa: a conta de tal atrasou e vai ter que pagar juros. Você já começa. Aí depois chega, está faltando dinheiro para. Aí depois chega, mas vai ficar difícil amanhã. Aí começa a vir. Daqui a pouco o cara desanimou todo. Você está vibrante, você está com uma energia sobrenatural, você está ali empolgadíssimo. De repente vem as notícias do seu dia a dia, você começou a olhar para trás, você está com expectativa, vai dar tudo certo, está dando tudo certo, Deus está provendo, Deus está cuidando. E a gente consegue olhar para trás, ao invés de olhar para frente. O que acontece com o povo de Israel? Eles veem o exército, eles começam a se desesperar, só começam a correr. É aquele negócio que quando o povo está lá, Deus está em movimento, entra no movimento, corre junto, vai embora junto. Não pergunta o que está acontecendo. Agora imagina só, mais de 1 milhão de pessoas passando, atravessando o Mar Vermelho. Quem estava na frente só viu aquele movimento de Deus com a nuvem, não viu o que estava acontecendo atrás. Quem estava no último estava empurrando de trás, os de trás da frente lá. Imagina, vai, por quê? Deus está empurrando, vai, você só entra no movimento. Vai junto. O cara nem sabe quem está correndo, mas corre junto. Se você não correr, tu vai morrer. Só que era pelo desespero, mas às vezes
corre junto, entra no movimento. Você não precisa entender o movimento, você só precisa entender que Deus se move pela sua vida, entra no movimento, só isso. O povo começou a correr e se desesperar, só que Deus é Deus. Deus, Ele, olha só que interessante, Ele nunca abre um caminho para nós que permite que os nossos inimigos concluam esse caminho. Se Ele abriu esse caminho para você, Ele não vai permitir que os seus inimigos que estão perseguindo a sua vida concluam essa perseguição nesse caminho seu. Ele abriu o caminho, foi para você, não foi para os seus inimigos. Então lá na frente, quando chegar lá, você conseguiu sair do meio do mar, Deus, Ele fecha esse caminho. O interessante é que o texto diz, no 15, no 14, o texto diz que eles atravessaram em terra seca. E Deus, Ele faz uma coisa, todo caminho que Deus abre, não suja o meu pé. Tudo que Deus faz não é para que você se suje. Eu não preciso me sujar quando Deus me abre uma oportunidade. Deus, Ele faz, Ele fez, eu não preciso me corromper com aquilo. Já aconteceu situações da gente trocar de carro, e na loja o vendedor sempre dá aquela, né? Eu junto a sua renda com a renda da sua esposa. Na época a minha esposa não estava trabalhando, e arrumo uma outra renda, dou uma aumentadinha aqui para você tirar o carro. Cara, é batata, você pode até dar certo, mas lá na frente você vai ter problemas, porque o caminho que Deus abre não é para que os seus pés fiquem sujos. Deus, Ele faz você atravessar na terra seca. Deus faz você atravessar em terra seca. Só que nesse daí, quando Deus fecha, você está atravessando o Mar Vermelho, o exército de Faraó está vindo por trás de vocês, do povo de Israel. O interessante é que a Bíblia fala no 14 que os carros do exército de Faraó, eles começaram a atolar. Eles falam que estavam trazendo confusão. Olha, eles estavam, e Deus os pôs em confusão. No versículo 25 do 14 está dizendo assim: fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Eles estavam com dificuldade de conduzi-los porque as rodas dos carros estavam se soltando, e os parafusos das rodas dos carros também estavam. Então vamos imaginar que Deus, Ele mandou um anjo para que viesse com a chave de roda e desparafusar as rodas dos carros de guerra. E os carros começaram a atolar, porque quem estava atravessando em terra seca era apenas o povo de Israel. O inimigo de Israel não estava andando dentro do propósito, dentro da promessa. Eles estavam perseguindo a promessa. Eles estavam correndo para poder matar a promessa. Então, como eu disse, Deus nunca abre um caminho para nós que permite que os nossos inimigos concluam. Quando o povo de Israel olha para trás e vê o exército de Israel, dos egípcios chegando, Deus, Ele faz com que eles comecem a entrar em confusão. As rodas começam a atolar, as rodas também começam, os parafusos começam a sair, se soltar. E o interessante é quando chega do outro lado do Mar Vermelho, Deus, Ele dá mais uma ordem. Atravessou todo o povo, do início ao fim, mais de 1 milhão, aproximadamente 3 milhões de pessoas, contando crianças e mulheres. Todo o povo atravessou, chegaram do outro lado. Deus fala para Moisés novamente estender a vara. Só que nesse daí o exército do Egito já estava desesperado. Então o que eles falaram? Deus está lutando a favor do povo de Israel, então vamos voltar e vamos fugir. Lembra daquele vento que vem do lado de lá para cá? Você lembra desse vento? Que você não consegue ver, mas lá está começando um vento ao seu favor. Quando Moisés estende a vara do outro lado, a Bíblia fala, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho esse texto. O versículo 26 de Êxodo 14, o Sam, abre aí para mim. A Bíblia fala que Deus retira o vento. Então quando Deus retira o vento, Ele retira no curso natural deles. Então se ele veio daqui para cá, ele vai ir embora
de lá para cá, é ou não é? Ah lá, deixa eu ver se essa tradução complete. Cadê? Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta, olha lá, de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios seus carros de guerra. Não está nessa tradução aí, mas beleza. Deus manda Moisés estender a vara, o vento se retira, então automaticamente ele faz o curso natural do que ele foi. Se ele foi daqui para lá, ele vai voltar da mesma forma. Quando ele volta, o exército do Egito está voltando em fuga. O texto fala que as águas vão de encontro ao povo de Israel. Ao exército do Egito. As águas vão de encontro ao exército do Egito. O que acontece? Todo mundo morre. Todo mundo morre. Todo o exército de Faraó morreu ali dentro do Mar Vermelho. Só que o negócio é tão de louco. Porque lembra que eu falei que lá do outro lado, mesmo vindo o vento de lá para cá, a história corre antes de você. A sua história vai correr antes de você, antes que você saiba daquilo que está acontecendo. A sua história vai correr antes de você. As pessoas já estão sabendo o que está acontecendo na sua vida, sem mesmo que você saiba. Olha só, a Heloísa está vindo. As pessoas já sabem que vai ser a Heloísa antes mesmo dela saber, antes mesmo dos pais saberem quem é a Heloísa. A história já está correndo pela Heloísa. As coisas já estão acontecendo ao seu favor, mesmo antes que você saiba. Lá os amalequitas já estavam sabendo de Israel, já estavam planejando um ataque contra Israel. Só que Israel saiu do Egito como escravo. Eles saíram apenas com ouro, prata e pedras preciosas, coisas de valor, apenas isso. Não saíram com nada de guerra, nenhum instrumento de guerra. Quando acontece isso, do vento se retirar e vir novamente, a Bíblia fala que os corpos, os cadáveres dos egípcios, eles ficaram todos na praia do outro lado, praticamente aos pés do povo de Israel. Então imagina só, a gente entende que o mar se abriu, certo? Eles atravessaram, então tinha correnteza, só que a correnteza corria dessa forma, é ou não é? Estava aqui, correndo aqui, a gente atravessou aqui, é ou não é? Todo mundo comigo? Amém? A gente atravessou aqui, a correnteza aqui, não dá para entender o que está acontecendo. Deus, ele faz o vento sair e empurra, além dos cadáveres, todo o armamento de guerra para o povo de Israel, para eles poderem estar preparados. Então Deus, ele te leva para o outro lado. As pessoas já estão conhecendo, sabendo a sua história, mas ele nunca te deixa despreparado. Ele te prepara em todas as coisas. Ele te dá as ferramentas, ele te dá as armas, aquilo que você precisa. E detalhe, o exército do Egito era o exército mais poderoso, então automaticamente as armas do Egito eram as armas mais poderosas que chegaram nas mãos dos israelitas, para eles estarem aptos para enfrentar todo tipo de batalha ali, pegaram aos pés dele. Se isso não é Deus, se o que Deus fez durante todo o tempo para o povo de Israel, meu Jesus, olha o que Deus quer fazer sobre a sua vida. Deus, ele está cuidando, ele está acrescentando, ele está cobrindo, ele está trazendo luz, clareza, está te protegendo, ele está dizendo para você, agora vocês precisam ir, que eu estou trazendo luz. Aí depois ele diz para você assim, agora vem comigo, porque eu preciso te mostrar algo. Aí agora ele quer te trazer as ferramentas, as armas necessárias para você poder enfrentar todo tipo de batalhas. Ele está colocando na sua mão a capacidade para você vencer. Olha só, mas eu não sou capaz, ele está deixando você capaz. Mas eu não sei o que fazer, ele está fazendo com que você saiba. Ele só quer que você saiba. Quando chegam do outro lado, os egípcios todos morrem dentro do Mar Vermelho. E a Bíblia fala, entra nesse texto que nós lemos no capítulo 15, que eles começam a caminhar, e por 3 dias eles estavam caminhando, saíram do Mar Vermelho até o deserto de Sur. E aí o povo mais uma vez chega a Moisés e começa a reclamar, porque Deus nos deixa faltar água. Está no deserto, está difícil, está complicado, por que Deus está me deixando faltar água? Se foi Deus mesmo que trouxe, você deixou a gente sair de lá para a gente morrer aqui no deserto. Antes eles falaram, olha, eles tinham palavra para tudo. Falaram, não tinha túmulo lá no Egito para a gente morrer no Egito, você veio fazer a gente morrer aqui no deserto.
povo tinha tudo, todo argumento, tinha tudo para falar. E aí, Moisés chega diante de Deus. E aí eles olha só, interessante. Nesse texto está dizendo o seguinte, voltando, recapitulando. Esse texto está dizendo o seguinte: eles começam a caminhar durante 3 dias, e aí eles se deparam eles chegam a Mara, onde eles viram uma grande quantidade de água. Então eles chegaram lá para beber aquela água. Só que quando eles chegam para beber aquela água, depois de 3 dias de caminhada no seco, quando eles chegam para beber aquela água, eles pegam, a água é amarga, não dava para beber água. Aí sim eles começam a reclamar, porque eles estavam com sede, a água era amarga, estava difícil, vamos morrer de novo. O que Deus faz com Moisés? No texto do 15:25 está dizendo o que, Sam? Texto 15:25 está dizendo assim, 25, olha só: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e beleza. Tinha outra tradução, a outra uma madeira, olha lá, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira simboliza a cruz de Cristo. É uma das únicas vezes no Antigo Testamento que Deus ele usa essa parte de madeira para poder mostrar. Acho que são essa e mais uma vez apenas que Deus usa essa parte de madeira para poder simbolizar a cruz de Cristo. A cruz que purifica, que limpa, que salva. A cruz que trouxe salvação. O povo de Israel estava sedento, estava prestes a morrer, beberam uma água amarga, então não tinha mais para onde ir. A gente viu aquele monte de água que não dava para beber. Deus fala para Moisés: pega esse pedaço de madeira e joga no meio do mar, e você vai, no meio desse rio, que você vai ver o que vai acontecer. O rio, num momento, na hora, ele se transforma de água amarga para água doce. Onde Deus toca com a cruz, onde Jesus toca com a cruz, é transformado. A cruz transforma. A cruz transforma. A cruz transforma. E olha só que interessante: nessa água haviam 2 minerais. 2 minerais necessários para o povo de Israel, que eles nem sabiam, que é o cedilanite ou cidilanine, que é como se fosse um mineral, um remédio, uma coisa que eles usam no remédio para poder fazer tratamento contra a arritmia, aceleração. Então olha só, o povo de Israel saiu correndo do meio do Mar Vermelho. Eles estavam desesperados, correndo, passaram 3 dias caminhando no deserto. Chega do outro lado, vê, então eles precisavam estar preparados. Deus está trabalhando o coração deles para poder enfrentar uma nova trajetória. Lembra que eu disse das armas? Deus ele nunca te deixa despreparado. Além de não te deixar despreparado, Ele te prepara ainda mais. Ele prepara, Ele habilita o seu corpo. Lembra o que a Camila trouxe? Nós trouxemos várias vezes sobre nós temos que aprender a governar o nosso corpo. Quem não tem o governo do seu corpo não consegue governar mais nada nesse lugar, nessa terra. Se você não tem o governo sobre a sua vida, você não tem o governo sobre nada. E Gênesis me instrui, fala: você foi criado para governar, dominar. Nós precisamos entender que nós temos o domínio sobre o nosso corpo, sobre as nossas vidas. Eu tenho desejo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Corpo, cala a boca, sou eu que estou no comando. Quando eu era jovem, adolescente, eu gostei muito, né? Minha mãe sabe, algumas pessoas sabem. Algumas pessoas não, só minha mãe e minha família. Eu sempre gostei muito. Eu gostei muito de menina. Gostei muito de menina. Ser bem claro. Gostei muito de menina. Graças a Deus. Eu gostei de menina. Amém. Aleluia. Então eu sempre gostei muito. E aí chegou um momento que uma menina que gostava muito, 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 ela começou a namorar com um rapaz. Nossa. Isso aí é um ataque na vida do homem. É um tipo no peito, assim, que vem assim de ponto, você fica, meu Deus, você não tem mais força para nada, aí você está apaixonado, né? Eu estava trabalhando a minha cabeça
para poder começar a trabalhar, né? Porque eu sempre entendi que para poder namorar eu tinha que trabalhar, porque como é que eu vou comprar uma calça de minha namorada, né? Então, eu tinha que trabalhar. Eu estava esperando começar a trabalhar, aí comecei a trabalhar, só que aí depois tinha que vir a coragem para pedir. Essa coragem era difícil demais. Aí outro cara chegou e teve coragem no meu lugar. Teve coragem, nossa, mas eu fiquei mal. Fiquei mal, e ai meu Deus do céu, aí fui chorar, chorei com a minha mãe. Aí no momento que ele falou, senhora, se foi bebê, não sei, para você ter um governo. Aí entra no texto 9, que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus preparou para a sua vida, para aqueles que amam a Deus. E aí eu entendi que eu tenho governo sobre a minha vida em todas as áreas. E nesse dia eu entendi que eu tenho governo na minha vida. Tem gente ali, ó. Eu entendi que eu tenho governo sobre a minha vida. E aí eu falei, eu aprendi que eu decido de quem eu vou gostar. Eu mando no meu coração. Olha só que interessante. Mas o meu coração, eu sou apaixonado, que não sei o quê. Eu mando no meu coração. Eu falei, eu decido de quem eu vou gostar. Não foi tão rápido assim, né? Que eu deixei de gostar da menina, mas depois eu consegui disciplinar o meu coração. Eu falei, eu sei de quem que eu vou gostar e de quem que eu não vou gostar. Consegui trabalhar isso e deixei de gostar da menina. Depois eu voltei a gostar de novo depois, mas foi com menos intensidade, né? Eu comecei... mas foi com menos intensidade, então eu consegui administrar melhor essa situação aí. Mas nós precisamos aprender a ter o governo sobre nossas vidas. Em todas as áreas nós precisamos aprender a ter o governo sobre nossas vidas. Voltando, aqui os dois minerais, então era esse sedilanite e tinha esse outro, sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é usado muito para o estômago também, se eu não me engano. Usado para estômago, para poder tratar. O povo de Israel, eles estavam habituados durante muito tempo no deserto a comer cebola, alho e pepino. Então imagina como estava o organismo deles, comendo cebola, eles estavam satisfeitos com aquilo, eles estavam bem, estava tudo tranquilo. E aí Deus estava preparando as vidas deles. Deus estava preparando tanto o organismo deles, quanto a mente deles, para o que haveria de acontecer. Deus, Ele nunca te deixa só. Deus, Ele nunca te deixa só. As batalhas vão chegar, as lutas vão vir, mas antes de chegarem as lutas, Deus te prepara para aquele momento. Deus te dá as armas, Deus prepara o seu corpo, Deus te habilita nas estratégias, Deus faz todas as coisas para que você se torne a pessoa mais preparada para vencer. Diz assim: eu sou o vencedor, porque Ele me fez vencedor. Nós somos porque Ele é. Nós somos porque Ele é. Você é porque Ele é. Se não for por causa dele, a Bíblia fala em Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se não for por ele, nós não somos nada. Então o povo de Israel estava todo o tempo debaixo do comando de Deus. Todo o tempo debaixo do comando de Deus. E aí depois de beberem aquelas águas, habilitarem o seu corpo, eles vão caminhando e continuam caminhando e se deparam diante de uma situação sobrenatural. A Bíblia fala no 27, depois chegaram a Elim, onde havia, diz assim comigo, 12, mais alto, 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O que Deus fez com o povo de Israel? A senhora está com o celular do pai aí, mãe? Fiz uma pesquisa no celular dele aí. O que Deus fez com o povo de Israel? Colocou ali disponível para eles 12 fontes de água. E aí eu quero declarar e liberar essa palavra sobre a sua vida. E eu quero que você receba com todo o coração, porque muitas pessoas estão falando que o ano vai ser difícil. Pode até ser, mas se você abraçar as palavras que você está recebendo, tudo vai ser diferente. 12 fontes de águas, uma fonte para cada mês.
Janeiro uma fonte, fevereiro uma fonte, março uma fonte, abril uma fonte, e aí vai, cada mês uma fonte, quando não sabemos para que dia que Deus vai liberar essa fonte, mas nós sabemos que para cada mês existe uma fonte de Deus sobre a sua vida. Para cada mês Deus vai liberar uma fonte dos céus sobre a sua vida. Para cada mês Deus vai liberar a essência dele sobre a sua vida. Para cada mês Deus vai liberar água sobre a sua vida. Deus vai trazer água para que você viva, para que você não morra. Para quem beber dessa água jamais terá sede, mas viverá, terá vida. Isso é demais. Por que 12 fontes de água? Aí nós podemos liberar qualquer palavra. 12 também é o número da organização de Deus. É uma para cada mês. Nós podemos trazer isso para a nossa vida. É uma fonte para cada mês. Ou uma fonte para cada tribo lá de Israel, que eram 12 tribos. Faz do jeito que você quiser. Mas para nós, Deus estabeleceu uma fonte para cada mês. Deus, durante todo esse ano, não vai nos deixar sozinhos. Se eu saber que eu estou perto dessa fonte, eu vou beber dessa água, Deus não me deixa só. E o porquê da 70? 70 palmeiras. 70, sinal de plenitude no resultado da água. 70 é o sinal de plenitude no resultado da água. Seria o 7, número considerado como totalidade na Bíblia, vezes o 10, número completo. Assim se estende o número 70 como a plenitude de vida para todos. Amém. Então vamos juntar aqui. Uma fonte para cada mês. Uma fonte para cada mês. 70 palmeiras. 70 palmeiras. Deus está liberando para você água todo mês. Amém. Glória a Deus. Ou seja, vamos colocar uma palavra para cada mês, uma bênção para cada mês. Amém. Um milagre para cada mês. Uma experiência para cada mês. O que você pode colocar aí? Me ajuda a pegar. Uma vitória para cada mês. Talvez assim, um desafio para cada mês. Glória a O Deus. que você pode colocar? Me ajuda a pegar aí. O que você pode ter no mês? Coisas novas para cada mês, uma coisa nova para cada mês. Deus ele vai fazer, até terá também as 70 palmeiras. Glória a Tem Deus. a plenitude da vida de Deus. E todo o tempo aqui, às 12, junto com 70, Deus liberando sobre nós vida. Deus liberando sobre a sua vida. Liberando sobre a sua vida. Vida. Aleluia. Amém. Deus ele não te deixa só. Ele transforma a água amarga em doce. Ele faz mudar todo o ciclo de uma situação, para poder trazer benefício para o povo que ele ama. Diz assim comigo: eu sou amado do meu Pai. Diz comigo: eu sou amado do meu Pai. Eu sou amado do meu Pai. Ele me ama. Ele me ama. Ele não me deixa só. Ele não me abandona. Se ele sai de trás, se ele sai da frente, ele vai para trás, mas ele traz luz, ele traz clareza. Se ele sai de trás, ele vai para frente, mas ele direciona, ele traz direção para nós, para um novo caminho. Ele nunca nos deixa só. Nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Pode ter a certeza de que as pessoas estão ouvindo falar da sua vida. As pessoas vão ouvir falar de você. Se ainda não te conhecem, vão ouvir falar de você antes mesmo de que você saiba da sua história. Antes mesmo que você saiba quem você é. Olha só o que Deus faz. Deus estava me preparando para o que já está preparado. Glória a Deus. Deus estava te preparando para o que já está preparado. E todo o tempo aqui Deus preparou de Israel para algo que já estava preparado para ele. Deus estava preparando o corpo, o organismo, a cabeça, a mentalidade do povo de Israel para uma coisa que já estava preparado para eles, que era a terra prometida. Tudo Deus sabe como faz, Deus faz do jeito que Ele faz, e Ele não te deixa sozinho em momento algum. Deus é Deus, Deus é Deus. Acredita, queridos, e libere, agarre essas palavras sobre a sua vida. O que Deus fez, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não muda.
e Ele não mente, Ele se movimenta. Deus, Ele não muda, Ele se movimenta. Ele não mudou com você. Às vezes nós mudamos com Ele, mas nós precisamos entender que quando nós estamos inseridos em um movimento, nós estamos dentro desse movimento, eu preciso apenas obedecer a esse movimento. Se eu estou dentro desse movimento, eu preciso aprender a obedecer ao movimento. Está correndo para lá? Corre junto. Está correndo para cá? Vai junto. Vai para frente? Vai junto. Para trás Deus nunca vai te mandar ir. Segue o percurso. Segue o fluxo. Não, segue o fluxo. Não vai para o fluxo. Segue o fluxo. Deus, Ele mandou, apenas faça. Porque quando Ele se movimenta de um lado para o outro, em um lado Ele traz luz, no outro Ele traz direção. Num lado Ele traz luz, no outro Ele traz direção. Num lado Ele traz luz, no outro Ele traz direção. Deus está te preparando, queridos, para o que já está preparado. Se Deus falou que é para conquistar Sumaré, está preparado. Está preparado. Não é difícil fazer isso, não. A gente que dificulta as coisas. A gente está dificultando demais, falando que no Natal teve 7.000 pessoas na praça. Nossa, como é que a gente vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que a gente vai ter uma estratégia de alcançar essas pessoas. Como? Também não sei, Deus vai dar. A gente vai conseguir chegar. Deus está te preparando para algo que já está preparado. Deus está te preparando para algo que já está preparado. Como eu posso entender o movimento no qual estou dentro desse movimento? Como posso entender o movimento de Deus estando inserido nesse movimento? Quando Deus se move acerca de nós, não precisamos nos movimentar acerca dele. Quando Deus se move acerca de nós, o que a gente faz? Se deixa levar. Deixa levar pelo movimento. Deus, Ele não muda, Ele se move. Vamos colocar de pé, queridos. Deus, Ele não muda, Ele se move. Quando eu entender isso, quando nós como igreja entendermos isso, o nosso coração começa a pulsar. Às vezes nós chegamos com expectativas, nós chegamos com sonhos, com planos, projetos. Nada vai me abalar, porque os meus planos não vão ser frustrados, as minhas expectativas não vão ser abaladas, meus sonhos não vão ser fracassados, nada. Eu ouvi falar, e se você for conferir a história de vários homens de sucesso, financeiramente falando, homens ricos, todos eles fracassaram, todos amargaram um fracasso na vida deles, todos eles. Às vezes é necessário também, o fracasso não é a derrota, o fracasso é uma experiência. O fracasso é apenas uma experiência. Fracassou, caiu, levanta. Você sabe que você não pode fazer de novo aquela mesma coisa. Faz diferente. Faz diferente. Eu vou contar a história de um homem, que eu ouvi a história dele, porque eu trabalhei na empresa dele, a Honda, eu sou Shiro Honda. O cara fracassou 7 vezes. 7 vezes. Se a gente cai uma vez, eu conheço pessoas que fracassaram, às vezes nem fracassaram, mas tiveram lutas durante o percurso ali e desistiram no meio do caminho. Teve meu vizinho, ele vendeu de novo o empreendimento dele para voltar a trabalhar para os outros, porque estava difícil demais. O que Deus fez na sua vida não é fracasso, é experiência. Usa isso para habilitar sua vida para voos maiores. Use esse fracasso que talvez você está enfrentando ou enfrentou como habilitação para que você possa subir a lugares mais altos. 7 vezes o cara faliu tentando montar a primeira bicicleta motorizada. A primeira bicicleta motorizada lá no Japão. Tentou, aí tentava, não dava certo. Investia todo o dinheiro dele, quebrava. Tentava de novo, investia todo, quebrava. Tentava de novo, investia, quebrava. Até que na 7ª vez deu certo. Deu certo. A bicicleta andou, motorizada como através do motor. A bicicleta andou com o motor. E aí depois disso veio a moto. Depois disso veio o carro. Hoje a Honda é o que é? Uma empresa mundial.
de um cara que decidiu. O fracasso não é a derrota para mim. O fracasso é a habilitação para algo maior. Deus está te preparando, queridos, para o que já está preparado. Feche seus olhos. Você não pode sair daqui vazio ainda, queridos. Eu acredito nisso. Que Deus te encheu de alguma forma. Deus preencheu a sua vida de alguma forma. Então eu tenho certeza absoluta de que o que Deus começou durante esse tempo agora, 2020, é hora de desfrutar. Não é o ano de desfrutar, é o ano de se mover. Mas é agora que nós vamos plantar para colher. 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 Nós precisamos fazer algo diferente para conseguir resultados diferentes. Pode colocar isso aí, uma música aí. Nós precisamos fazer algo diferente para conseguir resultados diferentes. Nós não podemos continuar querendo coisas grandes ou adquirir resultados maiores fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Se nós queremos coisas grandes, eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou sangrar, eu vou fazer algo maior para mim mesmo, para que eu possa produzir resultados sobrenaturais. Às vezes nós queremos uma igreja cheia. Às vezes nós queremos uma conta bancária cheia, mas eu não faço nada para que isso aconteça. Continuo fazendo as mesmas coisas, os resultados não vão mudar. Agora, a partir do momento que eu coloco força no machado, a partir do momento que eu faço coisas diferentes, a partir do momento que eu me movo de forma diferente, a partir do momento que eu entendo o movimento de Deus sobre a minha vida, eu vou ter resultados diferentes. Queridos, entenda o movimento de Deus na sua vida, entenda o que Deus está fazendo ao seu favor, entenda a maneira que Deus está se mexendo ao seu favor, para que você possa entrar nesse movimento. Deus não se move, nós não estamos nos movimentando acerca de Deus, Ele se move acerca de nós. Nós estamos entrando nesse movimento em 2021. Nós estamos entrando nesse momento, nesse movimento, nesse novo plano, nessa nova trajetória. E o que Deus faz, o que Deus preparou é inigualável, é incomparável. O que Deus quer para a nossa vida. Queridos, comece a orar. Comece a orar. Se você quer resultados diferentes, eu quero que você faça coisas diferentes. Vai, erga a sua voz. Porque eu creio que os resultados você que quer. Eu creio que os resultados é você que quer. Os resultados é você que quer. Nós queremos. Nós queremos. Nós queremos. Oh, nós queremos. Erga a sua voz, queridos. E faça coisas diferentes. Faça coisas diferentes, para que você possa ter resultados diferentes. Oh! Faça coisas diferentes. Oh! Para produzir resultados diferentes. Vai. Pode habitar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Faça algo diferente. Faça algo diferente. Estou me afogando em ti.
informação ao seu respeito vai chegar antes mesmo que você saiba. O que quer fazer? A informação ao seu respeito vai chegar antes mesmo que você saiba. Deus está fazendo na sua vida. Deus está realizando na sua vida. Deus está transformando o seu caráter, mudando a sua vida. Deus está te levando a lugares altos que agora você não consegue ver. Mas o vento ele está vindo de lá para cá. O vento ele vem do Oriente para cá. O vento está vindo do Oriente. O que Deus está fazendo está do outro lado. Está do outro lado. O vento vem de lá. O vento vem de lá. O vento vem de lá. Creia, 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 queridos. Creia, creia. Oh! Suas mãos aos céus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está trazendo, Deus está colocando na sua frente hoje 12 fontes. 12 fontes, uma fonte para cada mês. Uma fonte para cada mês. Uma fonte para cada mês. Deus vai trazer uma resposta para você para cada mês. Deus vai trazer uma resposta para você para cada mês. Até completar os 70, trazendo a plenitude da vida sobre você. A plenitude da vida sobre nós. A plenitude da vida sobre nós. Tudo que Deus está fazendo sobre nós é organizar a nossa vida. É organizar a nossa vida para estar preparados para esse grande tempo. Organizar a nossa vida para nos preparar para esse grande tempo. Oh! Viva baseado nas palavras. Viva baseado nas palavras.